Meus irmãos, eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Aleluia. Sua Bíblia, Atos, capítulo de número 12. A partir do versículo de número 1. O texto sagrado diz assim: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as suas mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, 16 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja orava continuamente a Deus por ele. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja orava continuamente a Deus por ele. Amém? Você pode se assentar. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui com os nossos irmãos nessa noite e celebrando a Deus juntamente com esse conjunto tão abençoado e tão genuinamente pentecostal. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Erisvaldo. Foi assim que foi passado e eu quero agradecê-lo, pastor. Muito obrigado. Fui tão bem recebido aqui pelo vosso pastor e o meu coração está alegre nessa noite. Somos ali da cidade de Campos do Jordão, São Paulo, e estamos aqui nessa noite para cooperar com essa igreja através do Ministério da Palavra. Quero agradecer a Deus mais uma vez, ao nosso pastor, porque nessa noite ele é o meu pastor, irmãos, porque eu estou servindo o ministério que Deus confiou a ele, por ter acreditado na indicação de um amigo, e para mim é motivo de muita alegria, de expressa alegria, estar aqui com os nossos irmãos. Meus irmãos, o texto que ora acabamos de ler, sem dúvidas nenhuma, para aqueles que são leitores da Bíblia Sagrada, trata-se de um texto conhecido, uma vez que nós estamos diante da libertação de Pedro, depois que a igreja orou incessantemente a Deus, para que Deus o livrasse. Esse texto tradicionalmente ficou conhecido por uma frase dita na história da igreja, através de um personagem da nossa história, do nosso momento histórico muito conhecido, que foi o saudoso preletor da história, Charles Spurgeon, quando ele dissera, usando uma frase renomada, que a igreja orou, e através da oração, Deus buscou no céu um de seus anjos, e enviou para que ele fosse atender a oração daquela igreja. Então, certamente nós estamos diante de um episódio muito conhecido. Eu gostaria que você atentasse àquilo que Deus deseja falar nessa noite. Quando
nós nos deparamos, propriamente dito, com o texto de Atos dos Apóstolos, nós estamos diante de um texto tradicionalmente conhecido por todos aqueles que são pentecostais genuinamente. Uma das coisas que nós precisamos pensar, irmão, daqui a pouco você vai glorificar, mas primeiro você vai ouvir. Atos dos Apóstolos é, sem dúvidas nenhuma, um dos textos mais conhecidos acerca da nossa fé. Uma vez que a narrativa de Atos dos Apóstolos é a narrativa que conta os fatos históricos acerca da igreja que ficou conhecida como primitiva, igreja primeira, igreja inaugural. Essa igreja é uma igreja que carrega algumas marcas que a identifica e a caracteriza justamente como marcas essenciais de uma igreja vencedora e triunfante. Essa igreja foi conhecida por algumas marcas que identificam o seu caráter. Por exemplo, essa igreja é presente todas as vezes que ela se reúne. A Bíblia Sagrada diz que ela prega ousadamente a mensagem de Cristo. Uma das outras marcas que caracteriza a igreja de Atos dos Apóstolos é, sem dúvidas, o texto que ora acabamos de ler. Por exemplo, para você que é leitor da Bíblia Sagrada, se você abrir o seu exemplar bíblico, do capítulo de número 1 ao capítulo de número 28, você vai encontrar em cada um dos capítulos exemplos e citações dessa igreja no ambiente da oração, porque essa igreja era uma igreja que tinha relacionamento contínuo com a oração. Essa igreja era uma igreja que orava. Essa igreja era uma igreja que estava presente diante da realidade da oração, porque essa igreja entendia uma coisa: se o nosso mestre orava e as coisas funcionavam em seu ministério, se o mestre, que é o mestre, orava, nós precisamos orar. Essa igreja tinha lições extraordinárias acerca da oração. Essa igreja se lembrava que todas as vezes que Jesus ia realizar um milagre, algumas vezes ele dizia: Pai, atende o meu pedido e realiza a sua vontade. Isso é um tipo de oração, quando você intercede ao Pai, reconhecendo a sua dependência. Essa igreja entendia que orando, Deus movia o céu. Por exemplo, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, no capítulo de número 1 e no versículo de número 5, Jesus, nas suas últimas palavras, nas suas últimas instruções, já ressuscitado, ele diz aos seus discípulos e a um grupo de pelo menos 500 pessoas, ele diz: daqui a alguns dias vocês receberão a promessa do Espírito Santo. João batizou com água, mas vocês serão batizados pelo poder do Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Atos 1:9-11, Jesus está dizendo as suas últimas palavras, as suas últimas instruções, e é diante desse episódio que a Bíblia Sagrada diz que uma nuvem está descendo do céu. Aquela nuvem está descendo, e a Bíblia diz que aquela nuvem envolve a Jesus. A Bíblia diz que aquela nuvem começa a elevar Jesus às alturas. Todas aquelas pessoas que estavam vendo aquela cena, eles estão completamente fascinados com aquilo que eles estão vendo. A Bíblia diz que 2 seres angelicais já nas alturas vão dizer àquelas 500 pessoas que
estão completamente fascinados e perplexos com o Cristo que está subindo. O mesmo Cristo que está subindo, e 500 pessoas estão contemplando a sua subida. Esse mesmo Cristo descerá gloriosamente, e todo olho o verá. Atos 1:12, voltaram para Jerusalém. Atos 1:13, entraram no cenáculo. Atos 1:14, e perseveravam unanimemente em súplicas e em orações. Olha que interessante. Atos 1:5, receberam uma promessa. Atos 1:8, receberam uma missão. Atos 1:11, receberam uma afirmação acerca da esperança. Mas em Atos 1:14, eles estão orando. Aquela igreja tem promessa, mas ela ora. Aquela igreja tem missão, mas ela ora. Aquela igreja está aguardando a esperança, mas ela ora. Sabe o que eu aprendo? Eu posso ter promessa, eu posso ter missão, eu posso estar aguardando, mas eu posso estar distante da oração. Mas eu aprendi com essa igreja: eu posso ter promessa e devorar, eu tenho missão e devorar. Eu estou aguardando a volta de Jesus, e por isso eu permaneço buscando a sua presença. Aleluia! Vai guardando essas informações. Atos 1:14, perseveravam. De Atos 1:14 a 2, capítulo 1, que é o texto tradicional da fé pentecostal, principalmente para assembleano. Quando você fala Atos 2, assembleano verdadeiro, o coraçãozinho dele até dispara. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa em que estavam assentados, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que pousava em cada um deles. Agora 120. E todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! Mas calma lá. Parece que quando a gente fala isso aqui, parece que Atos 2 é um evento programado. Mas o que está acontecendo em Atos 2 é resultado de um intervalo que esses irmãos entenderam, um espaço de 10 dias, em que eles estão ininterruptamente, de Atos 1:14 a Atos 2:1, há 10 dias, orando incessantemente. E a oração é mais ou menos assim: Deus, envia a promessa que Jesus determinou. Deus, encurta o tempo dessa promessa. Você entendeu? Quando você ora, você não coloca Deus na parede, mas quando você ora, você está dizendo ao céu: encurta o tempo e a distância de uma promessa até a realidade. Aleluia. Nessa noite eu vim dizer para você que se você orar, não é que Deus é obrigado a fazer, porque Ele não é obrigado a nada. Ele é soberano, Ele faz se Ele quiser. Mas quando a igreja ora, ela está dizendo: Deus, nós não podemos, mas a nossa oração pode mover o céu, ao ponto de que o céu pode encurtar o tempo e revelar aquilo que já está no céu e proposto na sua vontade em nós e através de nós. Oh, aleluia! Então, quando nós lemos de Atos 1:14 a Atos capítulo 2, versículo 1, sabe o que nós estamos dizendo? Eles não estavam pressionando o céu, dizendo: revela a promessa que o próprio Cristo disse. Mas o que eles estavam dizendo é: não nos deixe só. E se existe uma promessa de que nós não ficaremos só, envie aquele que estará conosco até a consumação do século. Eu estou dizendo que a igreja tem o poder de dobrar o joelho. A igreja tem o poder de reconhecer que não é nada, Ele é tudo. Porque eu não vim dizer que você tem ultrapoderes, mas eu vim dizer que quando você se dobra, reconhece, se prostra, se arrepende, você tem direito de dizer ao céu: eu não posso, tu pode, eu não tenho bem, eu não faço tudo.
dizendo assim, mas ele leu 12. A gente vai chegar lá, calma aí. É interessante que eles receberam uma promessa no capítulo 1. E no capítulo 2, o que aconteceu? Cumpriu a promessa. Mas meu pastor, olha que interessante no capítulo 3. O Pedro e o João estão subindo para o templo para fazer o quê? Normalmente na nossa geração é mais ou menos assim. Recebeu o cumprimento, não ora mais. Realizou o que tinha como expectativa, já não precisa orar mais. Eu estou dizendo que o Pedro e o João, alguns dias atrás, ou horas, ou momentos, não há uma datação do capítulo 2 ao capítulo 3 de quantos dias se distanciou do episódio do cumprimento, mas o que diz é que depois que se cumpriu, eles ainda sentiam a necessidade de todos os dias subir ao templo para orar. Sabe o que é orar? Vamos definir isso aqui. Orar não é olhar para o outro irmão e dizer assim, eu sou mais espiritual do que você porque eu oro. Irmão, isso aqui é marca de fariseu, que faz as coisas para se sobrepujar sobre os outros. Vaidade, coisa de gente boba. Sabe o que é oração? Oração não é ficar citando versículo para Deus, até porque Ele conhece a palavra, que Ele é o Deus da palavra. Sabe o que é orar de verdade? Orar de verdade é olhar para o céu e dizer, eu sou bichinho de Jacó. Eu sou estranho do jeito que o Senhor sabe mesmo, esquisito. Cheio de problema, cheio de esquisitice, cheio de estranheza, cheio de defeito. Mas eu tenho uma coisa, Pai, na oração eu reconheço o quanto eu dependo da Tua graça. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Você não é obrigado a nada também, irmão. Mas olha para essa pessoa que está do seu lado e pergunta para ela, você depende de Deus? O ambiente que revela a sua dependência é a oração. Irmão, que tem gente que diz que depende, mas você nunca viu ele orando. Tem gente que ele diz assim, eu dependo de Deus, mas você nunca viu ele reconhecendo as suas próprias mazelas, mas ele olha no quarto, irmão. Se ele não tem ambiente de oração na comunhão, eu arrisco dizer que impossivelmente ele ora no quarto, porque quem não consegue orar na comunhão não vai se esconder atrás de uma espiritualidade disfarçada do quarto, não, porque começa na comunhão para te empurrar para o quarto, e do quarto te empurra para a comunhão. Pedro e João subiam juntos, porque esse é o poder da oração. A oração, ela reforça a unidade da igreja. Quem ora sabe caminhar junto, meu pastor. Quem ora não olha para o companheiro dizendo assim, isso aqui é o adversário na minha vida, é o Satanás, é o inimigo. Não. Quem ora caminha junto, anda junto, sobe junto. E é interessante que a Bíblia diz assim, subiam juntos, você percebeu? Quem ora sempre está vivendo uma realidade elevadora. Agora calma lá. Eu disse que orar não é revelar pretensa espiritualidade sobre ninguém. Não é porque você ora que você é mais espiritual que o outro, não. Agora tem uma coisa. Você quer viver sem oração? Continua. Agora não queira viver as experiências de quem ora. É simples. Você quer viver sem oração? Continua. Viva a sua vida do jeito que você quer. Agora, quando você vê seu irmão testemunhando que o céu abriu, quando você vê seu pastor dizendo que Deus fez, aí você começa a olhar para a sua vida e diz assim, mas que vida medíocre, parece que não acontece nada. Talvez sejam as orações que você está negando e negligenciando na sua vida com Deus. Porque Pedro e João tinham recebido, mas eles ainda oravam incessantemente. Olha que interessante, Atos 4:31. Orando, moveu-se o lugar em que estavam e anunciavam ousadamente a Cristo. Olha que interessante. Você já imaginou se isso aqui fosse hoje? Irmão, quando alguém diz assim, orou e moveu o lugar, isso aqui ia virar notícia no mundo inteiro. Mas olha que interessante a continuação do versículo. E anunciavam a Cristo. A igreja primitiva entendia uma coisa. Deus
disponibiliza os seus sinais sobre a igreja. Mas os sinais não é tudo que a igreja precisa. O que a igreja precisa é pregar Jesus. Mas isso não ignora de que Deus pode mandar um sinal para essa igreja nessa noite. Só que os nossos olhos não podem se fascinar num único sinal. Porque a igreja primitiva entendia uma coisa: tem um sinal, é a oportunidade para pregar. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou mandar sinal para essa igreja, eu vou mandar sinal para esse círculo de oração. Mas não é para esse povo ficar pobre dizendo tem sinal, tem sinal, tem sinal. Não, não. É para que esse povo entenda de uma vez por todas. Ele mandou um sinal, nós vamos pregar. Ele mandou um sinal, nós vamos revelar aquele que causa os sinais. Olha que interessante o exemplo de oração do capítulo de número 5. Eu estou correndo. No capítulo de número 5 a igreja vai orar. Sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai desmascarar a mentira no seio da igreja. Quer ver agora. Mas sabe o que é interessante, meu pastor? É que no capítulo de número 5 nós aprendemos uma lição. A igreja não precisa criar grupo no WhatsApp com a iniciativa de desmascarar o mentiroso. A igreja não precisa de grupos tendenciosos, com aquela tendência humana de encontrar quem está mentindo. O que a igreja precisa fazer é orar. Porque a Bíblia diz que orando a mentira foi desmascarada. Meu pastor, quando a igreja ora, Deus se responsabiliza de encontrar quem está negando a obra de Deus e retardando o seu avanço. No capítulo de número 6, sabe qual que é o exemplo de oração extraordinário? Tem um problema administrativo no meio da igreja. Sabe o que a igreja faz? Ora. E Deus direciona como solucionar os problemas administrativos da igreja. Entendeu? Quando a igreja ora, Deus mostra o que deve ser feito na sua obra. Quando a igreja ora, Deus mostra a dinâmica certa para que a igreja prossiga avançando. Eu vim aqui nessa noite dizer que essa igreja está debaixo de oração. Eu vim aqui nessa noite dizer que essa igreja está vivendo a dinâmica da oração. E Deus nessa noite está dizendo para alguém: enquanto essa igreja está orando, eu estou abrindo portas, eu estou prolongando os caminhos, eu estou direcionando o caminho da igreja. Eu preciso que quem está cuidando do som me ajuda, porque voz é uma coisa que eu não tenho. Mas daqui a pouco você vai entender o motivo. No capítulo de número 7, eu acho muito interessante o exemplo de quem ora nessa igreja. A Bíblia diz que o Estevão pregou um sermão extraordinário. Sabe o que aconteceu? Ele não ganhou aplauso, ele ganhou pedrada. Mas a Bíblia diz que ele está de joelho recebendo as pedradas. Mas olha que interessante, o seu olhar está no céu. Quem é espiritual já entendeu. Irmão, quem ora, ele não perde tempo com pedras. Quem ora não dá audiência para as pedras. Quem está de joelho, ele não se importa se as pedras estão sendo lançadas ou não. Quem ora está olhando para o céu e está dizendo: eu estou vendo o céu aberto. Eu estou vendo o céu aberto. Então eu vou olhar para o pastor aqui. Você olha para quem você quiser e você não é obrigado a nada se não quiser fazer. Mas olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim: não dá audiência para as pedras, não. Continua olhando para o céu. Oh, glória ao nome de Jesus. O céu está aberto sobre a sua vida. No capítulo de número 8, o exemplo de oração é extraordinário. A Bíblia diz assim que diante de um cenário de perseguição, o Filipe desceu para Samaria. 8:4. 8:5 ele pregou Cristo. 8:6 sinais extraordinários. 8:7 todos os paralíticos e todos os enfermos foram curados diante do poder da pregação. 8:8 houve grande alegria na cidade. Aí a notícia chegou lá na convenção. Aí a Bíblia diz que quando a notícia chegou lá no pastor Pedro, ele entendeu uma coisa: eu preciso descer lá para ver o que está acontecendo em Samaria.
Só que o Pedro não veio com carta para fechar o trabalho. A Bíblia diz que quando Pedro chegou, ele colocou a mão nos irmãos samaritanos e disse para eles: receba o Espírito Santo. Aí tinha um membro que não era muito convertido, pastor. A Bíblia diz que era um homem por nome de Simão. Ele era alguém que se simpatizou com a fé e começou a andar do lado dos irmãos. Só que ele tinha um testemunho de alguém que ganhava vida, ludibriando pessoas e enganando com mágicas e com mentiras. Ele olhou para o Pedro, colocando a mão na cabeça das pessoas e dizendo: receba o Espírito Santo. Ele olhou para o Pedro e disse assim: quanto que custa isso aí? Sabe o que o Pedro respondeu para ele? O dom não está à venda. Você quer receber isso aqui? Coloca o joelho no chão, ora e deixa enviará. Eu vim aqui dizer isso para alguém: o dom não está à venda. As coisas de Deus não se compram com dinheiro. As coisas de Deus não se compram com seu dinheiro, com seu apartamento, com seu carro. As coisas de Deus você conquista orando e buscando. Atos 9 é interessante. Em Atos 9 nós podemos colocar uma frase sobre o exemplo de oração. Dentro do capítulo de Atos dos Apóstolos, no capítulo número 9, nós poderíamos dizer que o exemplo de oração que exala do texto é que Deus conhece o endereço de quem ora. Vamos lá. O Saulo está descendo para Damasco. Ele tem cartas na mão para fechar o trabalho e para acabar com a igreja. Só que quando ele está chegando em Damasco, próximo de meio-dia, a Bíblia diz que uma luz mais forte do que o sol raiou no seu caminho. A Bíblia diz que Jesus apareceu para ele e disse assim: por que você está perseguindo tijolo, parede, pessoas? Você acha que você está perseguindo eles? Você está perseguindo a mim mesmo. Ô Saulo, eu vou te derrubar do cavalo, você vai ficar cego. Aí, Saulo, você vai lá na casa de Judas, na rua chamada Direita, e permanece orando, que quem sabe a sua vida será resolvida. Aí Jesus vai lá na casa do Ananias, e lá na casa do Ananias funciona mais ou menos assim. Ele apareceu para o Ananias e disse assim: Ananias, vai lá na rua chamada Direita, na casa de Judas, porque lá tem um homem que está orando. Aí eu vou fazer uma pergunta: ele conhece ou não conhece o endereço de quem ora? Então não precisa fazer propaganda, não precisa ficar se vendendo, não precisa ficar negociando, não precisa ficar articulando lugar na mesa. Você quer oportunidade para orar? Você quer cura para orar? Porque quando a igreja ora, ele conhece o endereço de quem ora, ele conhece o endereço de quem está orando. Capítulo 10 e capítulo 11, os exemplos de oração desses capítulos é que Deus visita o seu povo diante de cenários de crise a partir de um episódio de oração. Chegamos no capítulo de número 12. Aí alguém está perguntando assim: mas por que tudo isso? Você entendeu uma coisa: o que vai acontecer no capítulo 12 não aconteceu simplesmente porque a igreja está dizendo somos espirituais, vamos orar. Não. O que a igreja está ensinando para mim e para você é que ela ora por simplesmente orar, porque ela acredita que através da oração todas as coisas são resolvidas. Ela não ora para dizer para ninguém que ela é espiritual porque está orando. Ela ora porque é a única ferramenta que ela tem diante das adversidades. Eu vim aqui nessa noite dizer para você, porque talvez tenha alguém que está dizendo: a única coisa que restou para mim foi a oração. Então foi tudo que Deus precisava. Alguém está dizendo: a única coisa que restou de mim foi o meu joelho no chão. Então já pode se levantar e começar a dar culto em ação de graça. Porque se você ficou de joelho, é tudo que o céu precisa para revelar sobre você. Ó, o Jonas está fugindo. O Jonas está em rota de fuga.
Mas quando o peixe vem e engole ele, dentro do peixe, a única coisa que restou para o Jonas foi orar. Irmão, ele tinha oportunidade de pregar, ele tinha oportunidade de ter avançado, mas quem está em rota de fuga, a única coisa que resta para ele é orar. E algumas vezes o cenário da oração não é o cenário que você quer, é o cenário que Deus precisa. Porque Jonas podia ter orado antes da fuga, mas quando ele fugiu, Deus colocou ele dentro do ventre de um peixe, e a única coisa que restou foi ele olhar para o céu e dizer: não deixa eu morrer aqui não, eu estou pronto para cumprir a tua vontade. Então, para fazer você orar, se for preciso, ele te coloca no ventre de um peixe, irmão. Você vai esperar e vai pagar para ver. Se eu fosse você, eu não pagava para ver. Se eu fosse você, eu dobrava o joelho hoje e dizia: Deus, eu preciso orar. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está dizendo nessa noite? Você vai viver negligenciando a oração até quando? Eu não estou preocupado se você vai pular, correr, sapatear. Eu não estou preocupado se você vai me dar nota, se eu tirei 10 ou 8 pregando, se a minha homilética foi boa, a minha exegese foi boa. Eu não estou preocupado com isso, até porque eu não vim aqui para receber a aprovação sua. Eu vim aqui para pregar a vontade de Deus. Eu vim aqui para pregar aquilo que Deus está me inspirando a pregar. Até porque quem fica dando nota para quem tem microfone na mão é o Raul Gil, irmão. Procurando calouros. Eu não sou calouro, eu sou pregador do Evangelho. E eu vim aqui nessa noite dizer para você: enquanto você não orar, Deus está encurralando você no seu destino, para que você se coloque de joelhos e reconheça que Ele é e você não é. O diálogo de Deus com Paulo só começou quando ele estava no chão. Se for preciso, ele vai te ferir. Se for preciso, ele vai te colocar no chão. Se for preciso, ele vai te deixar cego. Mas tudo que ele quer é que você ore e reconheça: ele é ou não sou, ele tem ou não tem. O capítulo de número 12 é o capítulo que Pedro está dentro da prisão. E o que está acontecendo no capítulo de número 12? Alguns momentos atrás, Tiago tivera a sua cabeça cortada a fio de espada. Sabe o que aconteceu? Herodes estava mandando um recado, uma mensagem silenciosa: nós estamos dispostos a silenciar a igreja. Para você que é leitor da Bíblia, você vai entender melhor do que eu que Tiago era um membro da igreja que em Atos 15 ele foi responsável pelo concílio de Jerusalém. Ou seja, Tiago é uma voz administrativa da igreja. Sabe qual que é a ideia de Herodes? Nós vamos silenciar a igreja. Nós vamos silenciar a voz administrativa da igreja. Sabe o que está acontecendo? O recado de Roma é que a igreja vai perder as forças. O recado de Roma é que eles estão decididos a enfraquecer os membros da igreja. Porém, a Bíblia vai dizer que eram os dias dos pães ázimos. Sabe o que isso significa? Os dias dos pães ázimos eram 7 dias antecedentes aos dias da Páscoa. Sabe o que isso significa? Durante esses 7 dias, ninguém podia ser julgado e ninguém podia ser condenado à morte. Restava para a igreja 7 dias. Sabe o que a igreja foi fazer? Ela não foi fazer baixo assinado e gritar na frente do presídio: solta Pedro. Ela não foi fazer bagunça em praça pública. A igreja foi lá para a casa da irmã Maria. Oh, glória em nome de Jesus. E lá na casa da irmã Maria, a igreja só tinha uma coisa: orar. Primeiro dia, a igreja está orando: solta Pedro. Não aconteceu nada. Não chegou nenhuma notícia se está vivo ou se está morto. Segundo dia, a igreja está orando. Terceiro, orando. Quarto, orando. Quinto, orando. Detalhe: não chegou nenhuma notícia. Está vivo ou está morto? Mas a igreja não ora assim
simplesmente por resposta. A igreja ora pela dependência. Infelizmente nós vivemos diante de um povo em que as pessoas só oram porque elas querem resposta. Irmão, você não ora por causa de resposta, você ora porque você depende. Você ora porque você se fortalece diariamente. Você ora porque no ambiente da oração você está dizendo ao céu: eu dependo da sua graça. Sexto dia orando, nada aconteceu. Sétimo dia, no outro dia, em outras palavras, Pedro vai morrer. Mas sabe o que acontece? No dia que antecede a morte de Pedro, sabe o que ele vai fazer? Ele vai dormir. Porque Pedro tinha uma consciência: se eu viver é Cristo, se eu morrer é lucro. Então Pedro entendia: ou vivo ou morto, eu vivo para a glória de Deus. Sabe o que Pedro está dizendo quando ele dorme? Ele está dizendo assim: eu estou descansando na promessa de um Deus que cuida de mim, independente das circunstâncias. Sabe o que eu vim pregar aqui nessa noite? Vai dormir. Tem gente que está precisando dormir. Tem gente que está precisando deitar a cabeça e descansar. Tem gente que está precisando refrescar a cabeça, silenciar a alma. Porque se você não dormir e não descansar, você vai ter crise de ansiedade. Você vai morrer diante desse cenário. Mas Deus está dizendo para alguém: descansa. Porque enquanto você está descansando no cenário, por trás da vida, nos bastidores, tem alguém que está orando e está dizendo: solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. Aleluia, glória a Deus. Sabe por que eu acredito no poder da oração? E agora, quem sabe, eu tenho um pouquinho de misericórdia por quem está me ouvindo. No ano de 1998, eu não preciso inventar testemunho para emocionar ninguém, irmãos. Eu sou filho de pastor. Quando você for a Campos do Jordão, aquela cidade bonita que muita gente conhece, quando você entrar no portal, você vai andar 1 quilômetro. A nossa igreja está na avenida principal, Assembleia de Deus. Meu pai, por bondade de Deus, é pastor naquela igreja, um cartão postal da cidade. Quando você entrar lá, você pode perguntar: se for mentira o que eu estou contando, olhe a Deus e Ele tratará comigo. Mas no ano de 1998, eu disse que meu pai é pastor. E tem gente que olha para essa informação e diz assim: não mudou nada na minha vida. Mas não é para mudar, é só para você entender. Porque tem gente que pensa, pastor Erisvaldo, que na casa do pastor não chega diagnóstico, não chega notícia ruim. Meu pai recebeu uma notícia. Sabe a notícia que meu pai recebeu? Que o filho mais bonito dele, sabe que tem gente que deu risada, ele tinha uma doença degenerativa muscular. Para você entender melhor, todo o sistema muscular foi comprometido. As cordas vocais foram silenciadas. Porque conforme a estrutura muscular comprometeu e degenerou a força do meu corpo, e eu fui degenerando, enfraquecendo e comprometendo-se, as minhas cordas vocais foram ficando sufocadas. Para você entender e dar glória a Deus, a gente voltar e concluir a mensagem, foi 5 anos em cima de uma cadeira de rodas. Foram mais de 5 anos que eles disseram que eu não poderia andar e nem falar nunca mais. Meu Deus. Irmão, eu não tenho uma voz tão bonita igual a do nosso pastor. A voz que eu tenho é essa aqui, mas essa voz já é um milagre. Os médicos disseram que eu não ia andar e nem falar nunca mais. Mas a igreja em Campos do Jordão tinha uma coisa:
O diagnóstico era o pior possível, mas a igreja tinha joelho. A igreja tinha confiança no Deus que reverte cenários. A minha mãe já descansa no Senhor, mas que saudade que eu tenho daquele joelho incansável. Porque a minha mãe, num período de 40 dias, os médicos disseram para ela que eu não ia andar e nem falar. Ela entrou dentro de um quarto e disse: eu só saio daqui quando o Senhor reverter o quadro. Os médicos disseram que para mim já não tinha mais o que fazer. Eram 5 anos sem qualquer expectativa de reversão do meu quadro. Mas teve um dia, se acredita, se quiser, eu não preciso que você acredite, porque eu sei que tem gente aqui que acredita no poder sobrenatural da oração. O Santo Cristo, que não precisa de autorização de médico, de enfermeira, ele entrou dentro da UTI, tocou no meu peito e disse: prega minha palavra, prega minha palavra, prega minha palavra. Só para você dar uma glória melhor. Já se passou mais de 20 anos. Eu estou de pé, eu estou andando, eu estou falando, eu escrevi 5 livros, eu casei, concluí minha faculdade e hoje eu estou aqui para dizer: a oração resolve, a oração resolve, a oração resolve. Levanta a tua mão. Porque eu poderia dizer para você que ele faz milagres simplesmente acreditando naquilo que a Bíblia diz pela experiência de outros. Permaneça com a sua mão levantada. Mas eu falo para você de milagre porque eu vivi um milagre. Eu falo para você de milagre porque eu sou um milagre. Então, enquanto você está com a sua mão levantada, eu estou ministrando. Deus está entrando com providência em alguma área da sua vida. Deus está revertendo alguma situação. E se você tem diagnóstico na família, e se você tem diagnóstico na sua vida, ele tem poder para curar a enfermidade. Ele tem poder para te dar livramento. Deus que ouve orações. O Deus que ouve orações. Ele está com os ouvidos atentos para essa casa nessa noite. Eu estou profetizando a palavra de Deus. O Deus que ouve orações, Ele está ouvindo gemidos nessa noite. O Deus que ouve orações, Ele entrou dentro desse congresso. Ele entrou na simplicidade dessa casa. E Ele está dizendo para alguém: eu ouvi a oração que foi feita. Eu estou colocando a minha mão. Eu estou colocando a minha mão. Eu estou colocando. Abre a calamanchola barracia. Tem uma graça que está descendo aqui. Tem uma unção que está descendo aqui. O poder da oração está evidenciando. Graça, recebe graça. Recebe graça. Abre a cavan sobre a terra vacaia.
encerro. Eu preciso encerrar. Mas como que encerra com uma igreja alegre dessa? Oh, glória. Recebe alegria, recebe renovo, recebe renovação. Ele vai descer aqui agora, ele vai descer aqui agora. Sinta graça, sinta graça, sinta graça, sinta graça. Ah, Jesus. Ah, Jesus. É muito fácil descobrir quem não gosta de oração numa hora dessa. É muito fácil descobrir. Você olha para a cara dele, ele está olhando para a mosca. Você olha para a cara dele, ele está procurando a Alice do País das Maravilhas. E não entra no culto, entra na adoração, entra nesse poder. Ali tem gente que acredita. Ali tem uma mãe que acredita. Ali no meio tem renovo. Aqui está passando graça. Ah, Jesus. Preciso encerrar. Capítulo 12. Tiago tivera a sua cabeça cortada. Aí o Herodes entendeu uma coisa. Quando eu cortei a cabeça de Tiago, eu ganhei uma coisa que eu precisava. Voto de conveniência. Sabe o que é isso? Ele percebeu que oprimindo o justo, ele ganhou aplauso e reconhecimento político-social. Ele entendeu algo. Se eu derrubar o Pedro agora, eu vou receber todos os juros e todos os impostos que os judeus não querem devolver a Roma, porque eu toquei em algo que agradou eles. Ele prendeu Pedro, colocou o Pedro dentro de uma prisão de segurança máxima. Porque em Atos capítulo 4, Pedro testemunhou que a igreja orou e ele foi liberto de uma prisão. Sabe o que o Herodes pensou? Agora eu quero ver ele sair da prisão. 16 soldados, 2 deles, um na direita e um na esquerda, aprisionado com ele na sua mão direita e na sua mão esquerda. Prisão de segurança máxima. Só que no 7º dia, no outro dia, o Pedro vai ser levantado em praça pública como um mártir, cabeça rolando. Só que a igreja está orando. E sabe o que a igreja está falando? Ela não está falando, me dá chave de apartamento. Ela não está falando, muda minha história financeira. Ela está dizendo, solta Pedro. Solta Pedro. Solta Pedro! Solta Pedro! Sabe o que acontece? A Bíblia diz que lá no céu Deus dá uma ordem para um anjo. O anjo desce dentro da prisão. Encerrei agora. A Bíblia diz que o anjo desceu da prisão. Pedro estava dormindo tanto que a Bíblia diz que o anjo teve que chegar, despertar Pedro e dizer, levanta, está na hora de sair da prisão, está na hora de ser libertado. Sabe o que aconteceu? Segura glória, segura glória. A Bíblia diz que o anjo despertou a Pedro
disse: vai e encerra por aqui. Você está livre, você está livre, você está livre. Glória a Deus. Segura, segura. Sabe o que aconteceu? É a primeira vez na história bíblica e na história da fé que a resposta da oração vai bater na porta. Eu queria que você fosse espiritual para ouvir isso. É a primeira vez na história da fé cristã que a resposta da oração vai bater na porta. Você está forçando, me prove, vamos para a Bíblia. A Bíblia diz que quando Pedro está do lado de fora, a única coisa que ele pensou: eu vou lá na casa da irmã Maria. Agora me diga, quem falou para ele que na casa da irmã Maria tinha crente orando? Mas quem ora sabe o lugar de encontrar a comunhão na oração, irmão. Quem ora sabe aonde tem oração. Quem ora sabe aonde encontrar. Quem ora, ali tem quem ora, ali tem quem ora, aqui tem quem ora. Se você quer viver sem oração, o problema é seu. Se você quer viver fazendo crítica para a obra, irmão, se der uma lista para você, você sabe apontar tudo que está errado. Agora, você orou para apontar a lista? Você orou para resolver o problema da lista? Você orou para resolver o que você tanto fala que está errado e não quer saber? Não orou, eu não vou ouvir. Se eu Pedro, eu vou ouvir quem ora, eu vou ouvir quem ora. Meu Deus, deixa eu encerrar, senão nunca mais eu volto aqui. O Pedro vai lá na casa da irmã Maria. Chegou na porta, começou. Continua batendo. Uma menina por nome de Rode foi lá na porta e perguntou: quem está aí? Eu imagino Pedro dizendo: a resposta da oração está batendo na porta. Mas sabe o que vai acontecer? Tem gente que está orando, mas não está vivendo o que está orando. A menina vai dizer: o Pedro está na porta. Você está louca, menina? Ele já morreu, a gente só está orando aqui. Mas alguém tem a atitude de perguntar quem está aí, e alguém tem a atitude de abrir a porta. Porque, irmão, orar para ele abrir porta, ele vai abrir, mas a atitude de abrir a porta é sua. Porque tem gente que está esperando um anjo descer do céu com um chaveiro, irmão, que eu sei lá da onde, e chegar e dizer: a porta está aberta, passa. Não. Se você está orando, ele está te preparando para abrir os caminhos que você mesmo não tem capacidade de abrir. Acabou, encerrei. Pedro abriu a porta. Os irmãos abriram. Viram o Pedro vivo, vivo, vivo. A pergunta é: quem livrou Pedro? O anjo ou o Senhor? Versículo 17. E Pedro contou como o Senhor o livrou da prisão. Porque tem hora que ele vai mandar anjo, tem hora que ele vai mandar profeta, mas quando a igreja está orando, quem vai descer é ele mesmo. Eu vim aqui nessa noite dizer para alguém: Deus está descendo nesse cenário e ele está dizendo: o que Roma pensou que ia acabar em tragédia, eu estou resolvendo. Recebe liberdade, recebe liberdade. Se coloca de pé em nome de Jesus. A Bíblia diz que quando Pedro se ficou de pé, se colocou em pé, as prisões caíram de suas mãos, você nem percebeu. Mas quando você levantou, a prisão caiu por terra agora. Só foi meia dúzia que acreditou, mas meia dúzia vai receber isso. Irmão, não vou chamar ninguém aqui na frente, até porque o espaço e o horário não dá. Mas eu vou te pedir para você fazer uma coisa, porque gente livre, sem prisão, ele tem
força para levantar as mãos para cima. Levanta as duas mãos para cima. Estou encerrando agora, mas no poder dessa oração, de uma igreja livre, triunfante, poderosa, Roma pensou que ia acabar em tragédia. Roma pensou que ia acabar em vergonha. Mas o céu está dizendo: tem muita gente livre aqui nessa noite. Enquanto você está com a sua mão levantada, tem um anjo que está descendo do céu nessa noite com a autoridade do céu, e ele está dizendo: vai que o caminho é longo, vai que o caminho é comprido, não para. Fecha o teu olho com a mão levantada e a gente vai orar. E a oração agora não é para Jesus te dar nada. A oração é: solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. Enquanto você está orando, Ele está colocando prisões por terra. Enquanto você está orando, Ele está livrando alguém da morte. Enquanto você está orando, Ele está tocando na saúde de alguém. Recebe cura, recebe liberdade, recebe alegria. Solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. Eu vou entregar o microfone para o nosso pastor fazer essa oração. Mas o que o céu está dizendo nessa noite, eu vou entregar a última palavra profética. O diabo pensou que a notícia que ia vir da prisão era notícia de luto. O diabo pensou que ia terminar em tragédia. Mas Jesus está dizendo que assim como Pedro testemunhou, Ele está colocando um testemunho na sua boca hoje. E o céu está dizendo: vai terminar em alegria e testemunho e ação de graça. Recebe essa palavra. Aleluia. Você acredita? Começa você mesmo a amar essa noite. Começa a clamar essa noite. Começa a ver algo do céu aqui esta noite. Começa a ver, deixa Deus ouvir a tua oração. Deixa Deus ouvir a tua oração aqui esta noite. Deixa Deus ouvir a tua oração aqui esta noite. Qual que é o cenário que você está enfrentando? Qual que é o cenário? Qual que é o cenário que você está enfrentando? Qual é ele? Qual é ele? Leva o teu pensamento essa noite. Leva o teu pensamento lá. Agora contemplar as cadeias caindo por terra essa noite. Começa a contemplar esta noite. Começa a contemplar esta noite. Começa a contemplar esta noite. Os irmãos viram. No momento nenhum eu tive contato com o pastor Carlos, momento algum. Tudo o pastor Zaqueu. O que ele relatou foi o que a missionária falou ontem aqui. Nós não teve contato nenhum. Pode soltar, mano. Começa a ver quebrando essa noite. Pode começar a ser cheio da noite. Começa a ver as cadeias se abrindo. Pastor, mas eu não estou preso. Mas tem algo que te prende aí esta noite.
Tem algo que está distanciando você de Deus. Me dá disposição para aprender de ti. Talvez tenha uma enfermidade que está tirando Me dá disposição para mergulhar no mar da oração. Mas essa noite Deus vai Mais fazer uma diferente. vez, Deus essa noite quer fazer diferente. Pai, Os obreiros acreditam nisso? eu quero ser levado por tua direção, ouvir tua Começa os obreiros a palavra clamar pelo e povo. entender Pode clamar os obreiros. com suprema exatidão o que quer de mim. Aonde achou, nós sabemos que há um quebramento do poder de Deus. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. O que eu quero é renovo, pra te servir de novo, renovo. O que eu quero é renovo, pra ter o brilho no rosto, de novo. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. O que eu quero é renovo, pra te servir de novo. Sendo cheio, já tem como